Então, vamos continuar nosso bate-papo sobre o nosso mais novo projeto, né? Que é o Infinitamente Virtuosa. E aqui eu tô com duas mulheres que entenderam que já são infinitamente virtuosas. Helena e Alice. E Helena, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi para você participar desse projeto. Meu Deus. Então, meu nome é Helena, sou casada há 17 anos, tenho 2 filhas maravilhosas, uma de 13 e uma de 10 anos. Trabalho período integral, né? Tenho uma creche. E eu estava em busca de uma psicóloga para minha filha, né? Eu acreditava que minha filha precisava de uma psicóloga. E aí eu estava em busca de uma psicóloga, sabe, para minha filha. E nas Conexões de Deus eu conheci a Cíntia e eu vi que ela tinha escrito um livro. Eu falei, vamos ver quem é essa pessoa, né? O que ela tem a me ofertar, assim, né? E eu analisando. E logo no início do Infinitamente Mais, eu já fui pega naquela parte em que você falava que durante a pandemia você voltou para dentro do seu lar. E tudo que eu menos imaginava seria que eu trabalhar não seria na vida da minha filha, seria em mim, né? E aí eu tive que ter, pela primeira vez na vida, um olhar para dentro do meu lar, um olhar com carinho, com afeto, com responsabilidade, sem transmitir responsabilidade de problemas, que eu fazia muito isso. E aí eu fui percebendo que nas Conexões de Deus, assim, eu precisava muito mais do que a minha filha de terapia. Eu precisava, assim, e eu terminei 2023, eu me lembro que eu entrei em 2023 muito sozinha, me sentindo muito sozinha. Eu tinha perdido a minha mãe e eu tava orando assim, Senhor, eu preciso tanto de uma amiga que me ajude, sabe? Sempre tive muita sede de Deus, mas eu não tava num contexto que tinha a mesma sede. E aí, quando eu olhei a capa desse livro, eu pensei, gente, como que Deus, ele faz infinitamente mais, né? Porque eu pedi uma pessoa, sabe? Eu pedi um escape de Deus. E ele me deu várias pessoas, várias versões maravilhosas do reino dele para eu poder ir aprendendo. Ele foi tão pedagógico, foi tão paciente comigo e foi me mostrando onde eu estava errada, onde eu precisava mudar, foi me dando amor pela minha casa, amor pelas coisas que eu nunca tinha tido amor para fazer, entendeu? E aí o título do meu capítulo Isso que eu ia perguntar agora. Quando Deus nos pega pela mão. E foi isso que eu senti, literalmente, que Deus me pegou pela mão e quando eu vi todas elas de mão dadas, eu pensei, meu Deus, Deus me pegou pela mão e me conectou a Cíntia, que me conectou, na verdade me conectou a Alice, que me conectou a Cíntia, e assim vai na rede de Deus, na teia de Deus. E assim, e esse capítulo, ele fala sobre o maternar, porque é uma coisa que sempre pulsou muito dentro de mim. Eu sempre amei a maternidade. Eu trabalho com educação infantil, eu trabalho com a primeira infância, sou apaixonada por essa área. E assim, eu senti isso, sabe? Que Deus me pegou literalmente pela mão e me orientou. Porque eu estava precisando de uma orientação, né? E eu sinto que a cada dia, foi o que eu falei um dia lá nas nossas manhãs, que agora eu acordo tão feliz, 6 horas da manhã, já corro para pegar o celular para ouvir os nossos encontros que, assim, são fantásticos. E aí eu senti literalmente isso, sabe? Que tem sido uma conexão do céu, que tem sido uma teia de relacionamentos do céu, para me tornar mais guardiã da minha casa, não apenas guardiã da infância das minhas filhas, mas guardiã da minha casa, guardiã do projeto principal de Deus para mim, que eu não conseguia enxergar, que era o meu lar, que era o meu esposo, que eram minhas filhas, né? Eu só conseguia enxergar a minha vida profissional. E tá fluindo, assim, eu amei o capítulo. Ele fala sobre esse resgate do maternar aos olhos de Deus, de que nós não estamos sozinhos, de que Deus está literalmente nos pegando pela mão e nos orientando a respeito da maternidade. E aí eu fui olhando para trás e fui vendo que mesmo quando eu me sentia muito perdida, Deus estava ali orientando em que escola colocar, como agir, como proceder. E hoje as escamas vão caindo dos olhos, né? Muita coisa está se descortinando para mim. E tá sendo maravilhoso, sabe? Tá sendo maravilhoso esse fluir, esse entrar no rio para me lavar, para me purificar, né? 7 vezes, né? Eu preciso, sabe? Como Naamã, literalmente ali me jogar nesse rio
E quero mesmo que saiam todas as Elisa, mazelas. Só uma última perguntinha para você responder pra gente. Fala. O que você tá fazendo que você nunca fez para viver o que você nunca viveu? Ixi. Tô descendo, amiga, tô descendo. Tô descendo, né? Na olaria de Deus. Fala, amiga, só um exemplo. Um exemplo. Meu Quando eu Deus. voltei a olhar para minha casa, né? Eu comecei a ver que papéis estavam invertidos e que eu realmente não me responsabilizava por papéis que eram meus. E aí eu fui ver que realmente, por exemplo, uma coisa eu nunca tinha organizado as gavetas do meu esposo, nunca tinha passado a roupa dele, né? Sempre deleguei. E fui começando pela primeira vez em tantos anos, Quantos anos, amiga, de casada? 17, a ter este olhar, esta necessidade, este carinho, este afeto, mas principalmente este compromisso com o meu lar. Ai, tudo começou em você, né? E quando Deus me pegou pela mão e me conectou a você, assim, eu fiquei, meu Deus. E eu li isso daqui pensando, vou analisar. E aí, enquanto isso, o Espírito Santo, com toda a paciência, foi me analisando, foi me libertando, muita coisa ainda para acontecer, mas estou aí. Tá no processo, tá no caminho. E não tá mais sozinha. E não tô mais sozinha. Alice, eu quero um pouquinho da sua história, conta pra gente. Então, eu sou Alice Escobar, sou casada há 11 anos com o Thiago, sou mãe do Caleb de 4 aninhos e também trabalho, cuido da minha casa e sou pupila, sou só pupila, né? Porque eu tô com a Cíntia desde a maternidade leve, foi quando ela começou com esses projetos que Deus vem revelando para ela. E nós estamos juntas na maternidade leve, viu Infinitamente Mais nascer e agora faço parte do Infinitamente Mais Virtuosa. Agora eu já sou infinitamente mais virtuosa. E foi interessante ver a Helena falar, porque no dia que eu conheci a Helena, nós estávamos indo para um congresso do Ressignificação, né? E ela fica assim, mas o que você acha dela? Você acha que ela é boa mesmo? Ela perguntava para mim. E logo pra quem você vai perguntar? Pra quem? É suspeita total. Mas Deus tinha muito mais, né? Para nós duas. Acho que não é coincidência de nós estarmos aqui, né? Não é coincidência. Mas esse tempo foi um tempo de transformação. O que me chamou a atenção nesse processo foi porque eu escolhi o meu versículo, né? O meu versículo é o versículo 11, que fala que o marido confia nela e de nada ela tem falta. E eu não escolhi à toa, foi porque Deus começou a me sinalizar isso, de que eu não tinha falta de nada, de que eu cheguei nesse lugar que eu olhava em volta e eu não sentia falta de nada. Mas eu não sentia que meu marido ainda confiava em mim. E isso foi acontecendo a partir dos nossos encontros, estudando o livro de Provérbios, que falava muito sobre a mulher sábia, né? E isso foi acontecendo. E quando eu fui escrever o capítulo, eu fiz uma escrita inicial, só que eu não conseguia terminar, né? E eu ficava esperando, assim, Deus vir com uma nuvem de fogo, uma revelação, uma coisa bombástica, para falar assim, nossa, Deus me revelou e pá, botei aqui, agora as mulheres vão receber. E isso não acontecia. E ao mesmo tempo a Márcia falando, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. E aí num dia, numa semana eu tive uma experiência com Deus que ele falou assim, você não está me priorizando, você está priorizando outras coisas. E nesse dia eu tive um contato com a Cíntia, que eu falei, Cíntia, eu vou terminar aqui essa ligação com você e eu vou orar e eu vou pedir uma direção a Deus e eu vou terminar esse capítulo hoje, porque eu vou priorizar isso, que é o que Deus está me colocando agora. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu orei, sentei em frente ao computador e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre agora o que eu tenho que escrever para finalizar. E assim foi. E ali eu terminei o capítulo, fiz tudo que Deus trouxe no meu coração e já mandei para a Cíntia, né? E já entreguei tudo. E o que Deus tem me ensinado nesse processo do infinitamente mais virtuosa é que existe uma graça de Deus em se humilhar. Existe uma graça de Deus em se diminuir. Existe uma graça de Deus que nos leva num outro lugar. Quando a gente não tem medo
de ir para o chão, sabe? Quando a gente não tem medo de deixar só ele aparecer, tirar as nossas soberbas, orgulhos, o eu sei, o eu sou, o eu faço, né? Tirar essa mulher desse tempo de que a mulher super, a mulher maravilha, entender que nós somos servas. Existe graça de Deus nisso. Então, Deus tem me ensinado isso nesse tempo e eu tenho já colhido. Hoje, o livro Infinitamente Mais Virtuosa vai sair, mas eu posso dizer com certeza que eu já estou vivendo esse tempo. Esse tempo já chegou para mim. Hoje, eu vejo na minha história uma vida que foi transformada pelo Espírito Santo e continua em processo de transformação. Hoje eu vejo o meu lar completamente diferente. Completamente diferente. Hoje eu tenho uma família, que eu posso dizer, eu tenho uma família. Hoje não existe uma disputa de lugar, né? Hoje nós completamos, porque nós encontramos o nosso lugar em Deus, né? De acordo com aquilo que a palavra fala. E o que mudou? Tiago não mudou, continuou mesmo. Caleb também? O que mudou, gente? Só tudo. Só tudo. O que mudou, assim, na prática eu precisei me diminuir. É isso aí. Eu precisei me diminuir a um lugar que eu achei que eu jamais fosse conseguir, nem imaginava que eu iria fazer isso. E o meu marido hoje, além dele falar a minha linguagem do amor, né, que é o que me deixa com os olhos brilhando todos os dias, ele é o meu parceiro, ele é o meu companheiro, eu posso contar com ele. É lindo. Coisa que antes eu não podia. Eu não podia descansar esperando que ele fosse suprir alguma necessidade, né? Porque eu não estava no meu lugar. E eu fora do meu lugar, eu jamais conseguiria deixar o lugar para ele, né? Porque eu tomava o lugar dele. Era o que eu fazia. Eu tomava o lugar dele. Então, quando eu fui para o meu lugar, que foi a partir do Infinitamente Mais, né? Foi lá atrás, ele assumiu o dele. E aí as coisas começaram a se encaixar. E tudo flui. Tudo flui. Ele vai estar até nos agradecimentos do Infinitamente Virtuoso. Já está colaborador, né? Ele já está colaborador, já consertou o computador para poder fazer a revisão. É o marido dela. É lindo demais o que nós estamos vivendo, né não? É maravilhoso. E ainda nós vamos viver. Meu Deus, se prepare. É só o começo. É né? só o começo. Então, a gente está aqui, Helena, com a sua presença maravilhosa para você falar da sua experiência sobre esse desafio. Eu sei que para você foi um desafio. Para a Gleice nem tanto, imagina, olha só. Tirou de letra, escreveu um capítulo de um livro, depois do Infinitamente Mais, falar sobre o Infinitamente Virtuosa. Eu quero que você, começar com a Helena, fala um pouquinho para mim, Helena, dessa experiência, como é que foi para você? Quem é a Helena? Eu sou Helena Dias, porque tem outra Helena, né, no nosso grupo. Eu sou Helena Dias, sou casada há 37 anos com Carminel, sou mãe de 3 filhos, da Carolina, que tem 36, do Carlos Felipe, que tem 35, e do João Guilherme, que tem 27. Eu conheci a Cíntia há muito tempo. Quando a Helena estava falando, me vi um pouquinho nela, porque eu também comecei a procurar um psicólogo para o meu filho, para o mais novo, para o João. E eu já conhecia a Cíntia há muito tempo. Foi quando Deus foi nos trazendo, foi nos juntando, né? E eu sempre correndo, falava assim, não, agora não dá, agora não dá, agora não dá. E acabei aqui. E Deus falou tanto comigo nesse versículo. Eu já tinha escrito esse versículo, esse capítulo há um tempo, mas eu estava com receio de entregar. Porque exatamente aquilo que está falando no versículo. Ela faz linho
e vende aos mercadores. Linho e cintas e vende aos mercadores. Essa mulher trabalha. Assim como eu, a gente vai trabalhando para fugir de Deus. Meu Deus. A gente foge de Deus, a gente faz tantas coisas. E Deus nos pega, eu não vou falar que Ele nos pega pela curva, ele não tem como você fugir, não tem como você dimensionar aquilo que Deus vai fazendo. Versículo 24. E esse versículo Deus falou muito comigo, porque o que é o linho? Linho é feito de uma planta. Ele não é algo criado pelo homem, é uma planta. E para ela ser produzida, para esse linho ser produzido, ele precisa de uma semente especial, assim como somos nós. Nós somos a semente especial. Esse linho, ele precisa de água. Qual é a água? A água da fonte, a água da vida, a água que jorra do trono de Deus. E esse linho, depois que ele é formado, ele é crescido, ele é adubado, ele é macerado, gente. Yes. Ele é triturado, ele é espremido, ele é formado para que venha aquilo ser especial. É forte. Um linho, se você for comprar um linho hoje, ele é caro, ele não é um tecido barato. É. Assim somos nós somos comprados por um preço muito caro. alto. E esse preço não tem como você dimensionar, não tem como você pagar por ele, porque é algo assim sobrenatural. E esse versículo tem falado muito comigo, muito. E eu quero honrar o meu marido, porque ele foi um grande incentivador. Eu sou esse linho que muitas vezes ele é triturado, ele é amassado e ele foge, sabe? Ele volta para a mão do oleiro, volta para a mão do tecelão, para que ele seja formado, ele seja fortificado. E eu quero honrar meu marido, como eu falei, porque ele sempre me incentivou e ele sempre falou: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem algo para você. Vai, não foge, porque quanto mais a gente foge, mais para perto de Deus a gente vai. E essa é a experiência que eu tive com esse versículo, gente. É só um versículo. Eu creio que Deus tem muito para falar com cada um de nós nesse devocional infinitamente virtuosa. São 31 dias para transformar a nossa vida, nossa jornada, para que a gente possa multiplicar, sermos sementes que irão germinar no jardim, no terreno de outras mulheres. Ai, que lindo, amiga. Meu Deus, tô muito feliz. Tinha que ser você, viu? Não tinha como. É lindo demais. É cura. Gleice, minha filha, e agora o que você vai falar depois de tudo isso? O seu versículo também é forte e poderoso. Você vai ser espremida, esmagalhada. Estamos todas nesse processo. Eu tô impactada com o que você disse, muito impactada mesmo. É uma experiência, assim, para todas nós, para ressignificar o nosso valor. Nós que estamos escrevendo esse livro, nós não somos as empoderadas, né, conforme o padrão do mundo, mas nós recebemos o poder de Deus para poder compartilhar com mulheres como nós, né, mulheres iguaizinhas a nós, a nossa experiência e o que Deus quer fazer e está fazendo em nós. Fala de você. Quem é a Gleice? Eu sou a Gleice Armani de Oliveira Miranda, casada com Alessandro Vasconcelos Miranda, mãe do João Gabriel, de 5 anos, e mãe do Pedro, de 2 anos. Nós pastoreamos uma igreja em Cariacica e eu conheço a Cíntia há um bom tempo, né? Mas nós estreitamos os nossos relacionamentos por causa de uma mulher virtuosa, a Priscila. Né? Foi através da Priscila que eu comecei a participar dos devocionais no Instagram, as lives que você fazia. E que devocional, meu Deus, como eu fui impactada com aquele devocional. Aí a gente esvazia e Deus enche de novo, né? E aí o Senhor te trouxe a mim, né, a memória, e aí você me convidou para participar desse projeto.
nós não sabíamos que iríamos escrever um livro. Foi Porque surpresa. se eu soubesse, eu acho que eu não entraria de jeito nenhum. Porque a gente tem, às vezes, essa tendência a desvalorizar aquilo que Deus já valorizou, aquilo que Deus já disse. E aí fiquei pensando, meu Deus, como que eu consegui escolher esse versículo? Meu versículo é o número 12, né? Provérbios 31, 12. Ela faz o bem todos os dias e não o mal. E aí eu falei, meu Deus. Eu falei, gente, por que eu escolhi esse versículo? Por que eu escolhi? E aí, como a Alice, eu sentei assim para escrever, em 30 minutos eu escrevi aquele negócio, foi assim, a gente terminou um devocional e a Samila pegou e falou bem assim para mim, você sabe fazer o bem, a comida que você faz para os seus filhos, né, a comida que você faz para o seu marido, a roupa que você lava, e aí aquilo assim, o Espírito Santo usou ela para falar comigo e de repente aquilo veio na minha mente. Porque eu sempre pensava em Eva, né? Quando eu não sei, o Espírito Santo falou sobre esse versículo para mim, era esse que eu escolheria, mas eu falei, gente, por que esse versículo? E comecei a pensar em Eva, né? Em tudo que aconteceu, muitas vezes a culpa que a gente carrega, né? Essa sensação de culpa que fomos nós, né? Às vezes as pessoas brincam, mas de uma forma indireta, inconsciente, é verdade, a gente se sente culpada, né? Por ter comido o fruto e aquela coisa toda, né? Vem aquela religiosidade toda. Mas aí Deus foi começando a falar comigo e na verdade, depois que eu comecei, sentei lá para escrever, falei, Espírito Santo, eu fiz a oração simples, né? Na verdade, o devocional daquele dia, né? Quando a Márcia já tinha falado, tá pronto, a Cíntia fala, tá pronto, e a Márcia, né, também falando aquelas coisas, eu falei, meu Deus, a palavra já está liberada. Foi isso que ela disse, eu falei, a palavra já está liberada. Falei, é isso. E aí comecei a escrever ali o versículo, né, várias vezes, e comecei a escrever ali e percebi, né, o quanto que Deus quer resgatar isso em nós. Nós já fomos chamadas, Ele já colocou em nós somos idôneas, nós somos excelentes naquilo que a gente faz, Ele já decretou, declarou, e não há ninguém nesse mundo que possa dizer ao contrário. A gente só precisa se apossar dessa palavra e voltar para esse lugar que Deus nos chamou para auxiliar, para ser idônea. Não perfeita, nós não somos perfeitas, né? Mas buscando, e eu percebi isso assim, Deus, o Senhor sabe, eu não sou perfeita, eu não sou a melhor mãe, não sou a melhor esposa, mas eu nunca desisti de querer melhorar. Mesmo quando eu falo, e olha que tem dias assim que aquela sensação tipo assim, tá vendo, você não faz nada. Aí eu respiro fundo e volto, e eu falei, não, Deus já liberou essa palavra sobre mim. E que me custe, né? Que me custe a carne ser rasgada e o sangue ser derramado. Mas eu não quero me cansar de fazer o bem. Não quero me cansar de fazer o bem. E a gente não se cansa, né? Mulher de Deus, você que está aí talvez desanimada, frustrada, achando que não vai, que não é capaz. Pelo contrário, a palavra já está liberada. Não se canse de buscar, de procurar, de querer fazer o bem. O fato de você querer é o suficiente para Deus liberar o que Ele quer fazer. Porque Ele vai fazer e eu creio nisso. Ai, que lindo! Você é, Gleice, uma mulher infinitamente virtuosa. Amém. E a sua casa é, sim, um pedaço do céu nessa terra. Amém. Você é, Helena, uma mulher infinitamente virtuosa. E não tem nada que vai impedir aquilo que Deus chamou para fazer nessa terra. Aleluia. Amém. Eu amo vocês. Amém. Agora aqui com a pastora Érica e com a minha amiga Mônica, nessa empreitada que vocês foram convidadas e aceitaram o desafio com maior prontidão e leveza, sabendo que essa missão ela foi dada por Deus. E vocês estão junto comigo, né? E eu queria, pastora Érica, que você contasse um pouquinho de como foi para você receber mais esse convite, porque você já é praticamente uma escritora nata. E, então conta pra gente quem é você. Gente, eu sou Érica Lopes, casada com o Rogério Lopes há 25 anos, tenho 2 filhos abençoados, um casal de filhos, e é um prazer estar aqui com vocês. Verdade que eu já vivi essa experiência de escrever algo, né? Um capítulo, eu comecei, né? Já estou começando já, e essa é a 3ª participação que eu faço, mas para mim é muito especial,
porque essa é da palavra, né? Os outros a gente contou testemunho, falou de algo, mas esse é especial. Eu tô com a Cíntia desde o primeiro projeto, fizemos vários grupos, transmitimos, né, essa mensagem simples de fé, que tantas mulheres têm sido alcançadas e têm sido renovadas através dessa mensagem. Então eu não podia, né? Demorei para decidir, gente, o meu versículo, demorei para dizer sim. E quando eu disse sim, só tinha 3 versículos para escolher, gente. Só versículo difícil, que eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Escolhi o 19. Versículo 19 de Provérbios 31. Lê para nós, Cíntia. Estende as suas mãos ao fuso e as suas palmas de suas mãos pegam na roca. Meu Deus, fuso e roca? Senhor, o que é isso? Fiquei assim, espantada. Falei, meu Deus, o que eu vou falar sobre isso? E aí, quando eu abri, que eu comecei a estudar o que é isso... Gente, habilidade e diligência é o nome do meu capítulo. E aí eu fui lendo, fui estudando sobre isso e falei, meu Deus, como que isso é a cara do que eu estou vivendo? Porque eu achava que eu não tinha habilidade para escrever, gente. Eu achava que esse negócio, assim, era muito complicado e que eu sabia fazer muitas coisas. Eu sei cozinhar bem, eu sei cuidar dos meus filhos, cuido bem do meu marido, mas eu achava que escrever não é para mim. Mas Deus me mostrou com mais essa oportunidade, com tudo isso que está acontecendo na minha vida, sobre a escrita, que as habilidades são as oportunidades que a gente dá para Deus fazer em nós. Porque às vezes a gente se fecha, né, com os nossos traumas, com os nossos medos, a gente se fecha. E quando vem uma oportunidade como essa, né, ousada, você fica com medo de dizer sim, você fica com medo de avançar, achando que não vai ser capaz. E eu tenho aprendido isso, que cada oportunidade que Deus nos dá são habilidades que Ele vai nos concedendo para a gente desenvolver. E a gente consegue desenvolver isso com o quê? Com diligência, com disciplina, com vontade de fazer, acreditando que vai dar certo. Então é isso que esse versículo vai trazer para a mulherada aí, muito despertamento, né? E acreditar, né? Que nós já somos, né, Mônica? Infinitamente virtuosas. E cada dia mais, quanto mais nós nos dispor, mais habilidade A gente vai ter. nós vamos ter, e Deus vai nos dar mais, e você vai frutificar mais, e por isso nós estamos aqui. É lindo demais, gente, o que Deus está fazendo nesse tempo. E você, Mônica, conta um pouquinho para mim, para as meninas que vão ter acesso ao seu capítulo, quem é a Mônica? Eu sou a Mônica Rosa, casada com Ebert. Vamos fazer 10 anos de casados agora e temos uma menininha de 3 anos, a Melinda. É uma bênção. E com a vida da Melinda foi onde eu te conheci, quer dizer, a gente ficou um pouco mais próximo. Foi Deus mesmo. Deus não une pessoas, são propósitos de verdade. E então, quando você engravidou da Gabi, foi muito importante para mim, né? Que a maternidade naquela época não era tão leve. Então, assim, através do Maternidade Leve, participando sempre das lives e do Infinitamente Mais, Deus veio trazer um transbordar. E aonde eu consegui, sim, de verdade, deixar minha casa mais leve, viver isso mais leve. E quando você até me ligou, mandou uma mensagem falando, vamos participar do workshop. Vamos começar o ano lendo o livro de Provérbios. Eu falei assim, não. De novo, vou fazer outro curso para continuar a mesma coisa. Não quero. Fiquei pensando, né? Aí depois eu falei assim, não. O Senhor disse que não é com dor. Ele tem ainda mais. Se tem o infinitamente mais, tem mais para mim. Então eu quero mergulhar nisso. Aí eu prometi para mim mesma, eu não vou ser mais a mesma pessoa. E aonde eu tô seguindo esse caminho. Não estou ainda... acredita ainda como que Deus quer. Mas assim, eu sei que Ele tem grandes coisas ainda para mim. Porque eu sou filha. Ai, que lindo! Eu sou filha amada, eu sei que Ele tem grandes projetos para mim, para minha casa. Então, quando você mencionou sobre essa questão de várias habilidades, quando ela se deparou, eu falei assim, não quero. Não quero escrever esse versículo, não quero, nem escolhi nada e deixei indo. Só que os nomes não iam preenchendo. Eu falei assim, eu acho que eu tenho que colocar meu nome ali, né?
Aí eu falei assim, qual palavra que eu vou dar? Só que eu precisava muito colocar para fora o curar, que foi aonde, no versículo 23, né? Lê pra gente. Conhece-se o seu marido é conhecido nas portas quando se assentam com os anciões da terra. Reconhecido à porta. Como que você vai colocar um esposo para ser reconhecido às portas se você não honra ele? Como você vai colocar ele à porta se você em casa não honra? Quem vai honrar? Então foi aonde Deus começou a me quebrar. Como o Jamaica fala, né? Morrer. E realmente é você se entregar e deixar Deus trabalhar. Então foi aonde a minha pergunta o tempo todo ficava, gente, mas como eu vou escrever se eu não coloquei do meu marido no local realmente de honra, de sacerdote? Não que eu não honrasse meu marido, eu amo ele muito, nós temos uma história linda, mas como sacerdote, uma mulher orgulhosa, como que eu vou colocar ele à porta da cidade se eu tinha um orgulho que eu precisava quebrar? Então foi aonde Deus, através no Provérbios, que iniciei de uma forma muito diferente. É aquilo, você lê, né? Só que cada dia que passa, você lê de novo, é outro versículo que marca. Então foi assim, esse ano foi totalmente diferente mesmo, porque eu decidi mudar. Mesmo ainda no processo, ainda que eu tenho ainda pela frente. Mas eu acredito que não é longo mais não, que Deus tem curado muitas coisas, graças a Deus. E aí, nesse processo da honra, o que foi mais marcante para você, que marcou? Que é o do nome. Eu sempre achava muito natural virar para todo mundo e falar que eu era Mônica Binda na igreja, achava lindo, porque eu sou a cara do meu pai, e eu achava isso lindo. Chegar nos lugares, as pessoas falarem que a gente se parecia, que eu tinha o nome dele, tanto que ao casar, eu cheguei até um momento de falar com meu marido, mas você não quer colocar o Binda no seu nome, não? Ele, não, Mônica, ou você tem que colocar o meu nome, eu queria que o meu esposo colocasse o meu sobrenome, mas é porque eu honrava muito o meu pai. Só que chegou uma hora que eu precisava honrar quem? O meu esposo. Então, ao escrever, no momento lá da mentoria que a gente estava, né? Deus falou muito forte quando ela falou da questão da honra, que foi o que mais me marcou. Que aí eu comecei a pegar no papel, mas foi tanta dor. E eu escrevia Mônica Rosa, Mônica Rosa, Mônica Rosa, Mônica Rosa. Foi assim, umas 50 vezes. Aí eu não sei porquê, ela até pediu para me falar alguma coisa e ela viu que eu estava chorando. É porque Deus falou para ela que, Mônica, fala, né? Chora, se abre. Foi aonde isso, a partir daquele dia, eu consegui mudar realmente, reconhecer ele como sacerdote. Ele era um pequeno passo de grandes bênçãos que Deus tem feito na nossa casa, na minha vida. Usar o nome dele. Usar o E nome o dia que você se apresentou do lado dele, Nossa, foi lindo. com o nome dele. Nós fomos num lugar que foi de um ano do lançamento do livro. Aí quando eu cheguei, a maioria das meninas não me conheciam, né? Aí quando eu cheguei, falei bem assim, eu sou a Mônica Rosa. O olho dele você via brilhar. Você via, ele ficou todo emocionado, chorou. Aí eu vi que a dor que eu estava causando nele era muito grande. Porque eu não estava colocando ele no lugar que o Senhor colocou ele junto comigo para seguir nesse propósito que é ele estar comigo. E você já tinha o nome dele no Já. seu nome, no seu documento. Mas não usava. Não usava, porque queria honrar o meu pai, não sabendo que agora eu tinha mudado, né, de fase, eu estava em outra fase. Tá. E isso é um exemplo, né? No nosso grupo a gente tem as meninas que vão mudar o documento por causa disso, que são casadas e não têm o nome de casada. Posso testemunhar uma coisa? Eita! Vou testemunhar, gente, o que aconteceu comigo desse livro sobre a unidade. Foi nesse capítulo Unidade que eu aprendi essa lição. Porque assim, o meu esposo que sempre foi o da frente em casa. Então, depois que ele começou a escrever o livro, que eu escrevi a primeira folhinha no livro dele, ele já colocou lá Rogério Lopes e Érica Miranda. O Miranda é do meu pai. E eu deixei, aí eu comecei a usar assim, né? Mudei lá, até lá no Instagram, botei Miranda e tal, e fui usando. Só que quando chegou nesse capítulo da unidade, que a gente estava falando sobre isso, né? Eu falei, meu Deus. E aí eu propus para ele, falei, amor, vamos mudar, como você vai fazer uma nova tiragem do livro, vamos botar Érica Lopes, porque aí eu comecei a observar realmente que todas as mulheres que fazem alguma coisa usam o sobrenome do marido para honrar, né, aquela família, né, que ela construiu com ele.
E ele, não, isso não tem nada a ver. Não, sei o que. Não, amor, mas eu quero que seja assim. Ele, não, seu pai vai ficar triste, seu pai vai achar ruim. Falei, não, isso não tem nada a ver. A minha mãe não usa minha mãe usa o Miranda, porque ela é do Miranda. Então eu sou Lopes, porque eu sou sua, então eu quero ter. Entendeu? A gente teve até um momento que ele nem queria que eu tocasse mais nesse assunto. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar com seu pai então. Você vai falar com ele que você não vai usar o sobrenome dele e que você vai usar o meu. Eu falei, eu falo, sem problema. E isso é tão forte que você vê que ao redor é muitas mulheres que fazem isso. Sim. Porque dá trabalho trocar o documento. Porque, Deus me livre, daqui a pouco separa, vou ter que Sim, refazer. é. Isso é muito forte. É onde é a flecha do inimigo que tem que alcançar as famílias E a assim. questão sobre a unidade é porque assim, a gente sempre trabalhou junto, eu sempre tive união. Muita união. Tudo que ele vai fazer, eu tô junto. Não. Só que unidade, com esse estudo, eu aprendi que é um só, né? É um sobrenome só. É uma família só. É uma família. É uma missão só. Uma missão só. Então, eu quis trazer isso para esses novos projetos que estavam acontecendo na minha vida, que essa parte estava fora do contexto. Eu falei, não, vamos ajustar esse negócio. Aí você trocou seu nome em todo quanto é lugar. É isso, troquei no Instagram, aí o livro da nova tiragem ele já botou Lopes. Nós estamos escrevendo um livro juntos, né, sobre casais, sobre casamento. É o casal Lopes, Rogério Lopes e Érica Lopes, porque eu entendi que faltava isso, que faltava essa unidade, né? E a partir disso eu já dei várias palavras na igreja, para as mulheres, para os irmãos, sobre essa diferença, que na unidade há uma unção específica. É um poder. Há um poder específico na unidade. Então, muito lindo isso, Mônica, e vamos em frente, que nós estamos no caminho certo. Amém. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, na descrição desse vídeo tem mais informações para você não perder tudo que vai acontecer, como esse livro pode chegar nas suas mãos. É sobre isso. Você não está sozinha. Faça parte desse movimento que não é da terra, é um movimento do céu, que tem nos colocado de volta no lugar que nós nascemos para estar. Eu espero você.